Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Yukie e trago o lançamento de setembro de 2024, Budismo de Harmonia e Esperança. Vocês costumam ler a apresentação do livro? Aqui conta um pouquinho do que encontraremos. Vamos lá? Logo no início, na página 7, na apresentação do livro, fala: Budismo de Harmonia e Esperança é o terceiro volume da série Budismo do Sol e reúne explanações de Daisaku Ikeda, originalmente publicadas na revista japonesa Dai Byakuren a partir de 2016. Esclarecem os fatores que fazem do budismo Nichiren praticado pela Soka Gakkai uma religião capaz de despertar a esperança, consolidar a harmonia entre as pessoas e gerar a força para construir o caminho rumo à era do humanismo. Então esse livro, ele traz quase 10 escritos, quase 10 trechos de escritos do Buda. E por que um livro de explanações das cartas do Buda? Lá em 2018, quando o autor fez essas explicações, essas explanações, ele dedicou para os novos membros, para as pessoas que estavam conhecendo o budismo. E dentro da história da Soka Gakkai, as explanações, o estudo do budismo sempre se fez muito presente. Ou seja, este livro é para todos que querem aprender, ajudar aos que estão aprendendo ou até mesmo fortalecer ou revisitar os conhecimentos sobre o budismo. Vamos lá? Capítulo 1. Religião de mestre e discípulo. Nesse capítulo, ele fala de uma maneira para até a gente se apropriar na hora que a gente vai explicar do porquê é importante ter um mestre e o porquê da importância da unicidade de mestre e discípulo. Ele fala da história do budismo, de como o budismo se perdeu por ter perdido a essência da unicidade de mestre e discípulo. E lá no livro, conceitualmente, ele explica essa importância e a gente vai conseguir falar e aprender e explicar para os novos membros esse ponto tão importante na nossa organização. Indo para o capítulo 2, Felicidade para si e para os outros, nesse capítulo, o autor ele fala de uma maneira muito maravilhosa as primeiras experiências e considerações de quem está conhecendo o budismo, dessa força da organização que coloca em prática essa felicidade para si e para os outros. Já no capítulo 3, um ensinamento que ilumina e empodera, ele é maravilhoso. Empoderar é uma palavra que está em alta nos últimos tempos, mas ela sempre se fez presente dentro do budismo de Nichiren Daishonin. O estudo do budismo, esse livro, essas explanações, são um exemplo desse empoderamento, porque por meio do estudo do budismo dentro da Soka Gakkai, estudar essas explanações é um meio que habilita, que dá acesso às pessoas a terem contato com a ferramenta principal que irá conduzir cada um à felicidade. Capítulo 4, avançando com os nossos companheiros do mundo todo, fala um pouco do auditório do grande juramento pelo Kossei-rufu, fala da história da Soka Gakkai e da força da Soka Gakkai como organização e de onde provém essa força. Capítulo 5, Revolução Religiosa Soka, é o último capítulo que encerra esse livro maravilhoso. Neste capítulo, ele traz um significativo momento histórico da organização, que é o momento da independência espiritual da Soka Gakkai. Neste capítulo, o autor descreve toda a sua convicção de quão forte se tornou a organização em prol do ser humano, em prol das pessoas, unicamente confiando no ser humano. E no final do livro, ele fecha com o seu grande legado, a sua grande confiança em cada um que tem contato com os ensinamentos, que eu vou estar lendo para vocês. Ingressamos numa era em que o nosso comportamento como ser humano está contribuindo para a concretização da paz e de um mundo mais humano. Nosso movimento do humanismo Soka brilha de modo cada vez mais radiante no palco do século XXI. A vitória da revolução humana de cada um de vocês, amigos de minha confiança, é a vitória da Soka Gakkai, que ilumina toda a humanidade como uma religião mundial. E essa capa, gente? Vocês podem estar se perguntando, ou algumas pessoas podem ficar mais curiosas para saber como a editora Brasil Seikyo pensa nas capas de cada lançamento. As capas, elas são pensadas junto com o design. A gente tem uma equipe que faz todo o projeto gráfico, mas primeiro a gente dá uma estudada, tanto no título do original, o título que vai ficar na versão em português, no conteúdo, e junto com isso tudo a gente apresenta o tal famoso briefing,
para o projeto gráfico ser desenvolvido. E o que foi pensado é justamente essa união de diferentes contornos, diferentes ícones, mas todos entrelaçados e seguindo a um propósito, que é o nosso budismo, né? Não somente os formatos, mas as cores também foram pensadas para oferecer para o leitor toda essa sensação mais harmônica, esse sentimento de esperança. O tom verde, o tom rosa, as linhas num tom marrom, tudo isso foi pensado para que a gente conseguisse transmitir essa mensagem do budismo de harmonia e esperança. Os assinantes do Sealy têm o privilégio de receberem todas as obras de forma antecipada, muito antes dos livros irem à venda na livraria. E se você gostou deste vídeo, deste conteúdo, não perca a oportunidade de recebê-lo antecipadamente, fazendo a sua assinatura no link abaixo até o dia 31 de agosto. Tchau!